que o meu diferencial de produto, né, ou o meu diferencial de mercado, tanto você, né, Gabi, como a Ana, devem estar no mercado de trabalho e já devem ter ouvido falar isso ou visto isso em algum lugar, que o meu diferencial do meu negócio é a qualidade do meu produto, é a qualidade do meu serviço. Eu acho que aqui é importante a gente derrubar por terra esse primeiro conceito. A qualidade, ela não é um diferencial de mercado. Ela é uma obrigação de qualquer negócio que esteja e se proponha a trabalhar com qualquer negócio. Vou pegar um exemplo para você entender melhor. Olha só. Quando você vai abrir, por exemplo, um segmento de alimentos, né, seja ele qual for, de um fast food a um restaurante onde vai atender bastante pessoas, um dos primeiros documentos, uma das primeiras avaliações que são realizadas é, por exemplo, a questão sanitária. Não só a questão sanitária, mas é claro que há outras etapas que envolvem, mas isso vai garantir uma segurança alimentar do processo. Essa segurança alimentar que envolve a estrutura, a infraestrutura e todo o fluxo de processo, fala sobre qualidade. Então, nós vamos ver dentro do primeiro material que eu já disponibilizei para vocês, alguns conceitos de qualidade. Então, entenda isso, qualidade não é diferencial de mercado, é obrigação. Professor, mas o que isso quer dizer? Que quando você se propõe a fazer alguma coisa, jamais você vai propor fazer alguma coisa que não tenha qualidade. Quando você faz isso, você não está tendo uma visão empreendedora de mercado com a finalidade de crescer, de ser exponencial, de abocanhar uma parte do mercado. É algo complexo, até de você tratar, da gente dialogar sobre isso, porque quando você se propõe a produzir, por exemplo, um lanche, o mínimo que se espera desse lanche é qualidade. Porque se não haver qualidade, como é que você comercializa algo? Então, acho que assim, essa é a primeira provocação que eu faço aqui a vocês hoje. Qualidade não é diferencial de mercado, é obrigação de casa. Tá? A partir daí, a gente vai ver vários conceitos sobre qualidade que está no capítulo que eu encaminhei para vocês aí. Então, você vai ver que qualidade é uma questão de perspectiva, é algo individual. Ela não pode ser tratada, né, para todos como a mesma coisa. É daí que nasce o jargão que o cliente sempre tem razão. Você já ouviu isso? Provavelmente, né? Então, é daí que sai, né, esse jargão. Por quê? Porque cada um de nós tem conceitos diferentes. Nós temos uma visão de mundo diferente, os nossos gostos são diferentes. E a gente acaba dando prioridade, né, com um olhar totalmente diferente do outro. Então, o cliente sempre vai ter razão, porque para ele, o que é bom, o que tem qualidade, é a visão dele. É claro que aí a gente pode trazer diversas argumentações diante disso, mas a gente parte, né, desse princípio, que qualidade é uma obrigação, você nunca vai se propor a produzir algo com baixa qualidade, né? Utilização de matéria-prima de baixa qualidade é uma coisa, você produzir algo que não tenha qualidade para consumo é outra coisa, né? E a qualidade, ela é uma questão individual, uma questão de perspectiva. Cada um de nós irá enxergar algo diferente que deve ter qualidade. Então, a gente vai caminhar por esses caminhos aí, certo? E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre os planejamentos e as programações de controle, né, da produção. A gente precisa entender uma coisa, que quando a gente fala de planejamento, esse planejamento, ele é qualidade. Eu saber o que eu vou fazer e o que eu tenho que fazer
Isso nos dá mais segurança, nos dá mais assertividade em todos os processos que nós vamos realizar. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essas programações. Né? Quem trabalha muito sobre isso é o Petrônio. O Petrônio vai falar sobre planejamento, programação e controle da qualidade. Inclusive, tem um título aí de uma das nossas aulas que vai ser sobre isso. Vai estar lá dentro do livro do Petrônio, que eu vou trazer para vocês depois o capítulo. Mas agora nós vamos ver, né, sobre os conceitos. Então, nós vamos navegar também sobre a questão dos softwares que fazem esse planejamento e essa programação, que são os MRPs. E aí eles possuem aí, né, algumas edições de evolução de acordo com a tecnologia, e isso garante um pouco mais de controle aos processos. Eu vou subir para vocês um material ainda essa semana que vai mostrar para vocês o processo organizacional de um determinado produto, né, acabado. No caso do material que eu vou subir para vocês, é um exemplo de uma construção de um carro. E aí eu tenho uma imagem que é só de um motor. Você já parou para pensar quantos, né, ou a quantidade de peças que é necessária para construir um motor de um carro? Quando a gente fala em planejamento, a gente está falando também na aquisição, no controle das peças ou de todo o material necessário para produzir um determinado equipamento. Diga aí, Ana, pode falar. Ah, foi sem querer, professor. Não tem problema. Então tá, mas aí, veja só, a gente vai ver um pouquinho sobre esses softwares que auxiliam os processos organizacionais a planejar as suas matérias-primas de produção. Então, por exemplo, quando você vai para dentro de uma indústria, é simples, né, eu falar aqui fora sobre a quantidade de matéria-prima necessária para produzir e colocando a qualidade em consideração. Mas quando eu vou para uma indústria, o volume de produção ele é muito maior do que, né, um negócio em bairro, em uma loja de vestuário e outros segmentos. Então, quando eu vou para uma indústria, o volume de produção é muito maior. E isso implica em volumes maiores de matérias-primas necessárias para produzir. Os recursos, né, natural, as demandas são altíssimas. Quando você vai, por exemplo, para um atacado, você tem um volume de produção ou um volume, né, ali de comercialização, de negociação daquele produto altíssimo. Os volumes, a quantidade de produtos são altíssimas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre a questão de execução de produção. Mais especificamente, quando a gente fala sobre um determinado projeto. Um projeto, ele precisa de planejamento, ele precisa de programação para que ele ocorra com a qualidade necessária. Posso dar como exemplo as nossas aulas neste momento. É necessário que você tenha esse planejamento. Posso dar como exemplo também a situação da pandemia. Quando há, né, essa situação de pandemia, é necessário aí um planejamento, uma programação, por exemplo, para a produção da vacina, que deve atender uma demanda altíssima de mercado. Então, existem alguns sistemas que ajudam a gente a compreender as etapas de produção, os fluxos de produção e aonde nós precisamos colocar a nossa energia a fim de dar conta de atender aquelas etapas e não prejudicar as demais ou até mesmo toda a linha de processo de produção, enfim, que envolva o fluxo produtivo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o Just in Time. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa ferramenta. Ela hoje é considerada uma filosofia de trabalho onde a empresa ela trabalha sobre demanda. E aí eu vou subir os materiais para vocês, mas vou pegar um exemplo aqui de automóveis. Por exemplo,
a produção de alguns carros hoje no mercado, você só encontra carros de luxo sobre demanda. Você solicita o carro e, a partir daí, ele é produzido. Você não vai à loja e encontra esse carro à pronta entrega, né? Nem todos os carros estão à pronta entrega. Existem alguns que você faz a solicitação dele, a fábrica vai produzir conforme você solicitou, você vai aguardar um tempo para com que você receba esse carro. É como se fosse um fast food de alimentos. Você vai até, né, o estabelecimento, mas você não tem o lanche pronto. Você faz o pedido, aguarda. E aí acontece um problema. Existe uma espera. Essa espera a gente vai trabalhar sobre ela, que é a teoria das restrições. Então, existe uma linha ali, né, de time necessária para com que a gente tenha o nosso produto ou o nosso atendimento naquele momento que a gente pediu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E todas essas tecnologias de processo que auxiliam no processo de melhoria e de garantia da qualidade. Como agora nós estamos tendo uma aula online, onde nós temos, né, a tecnologia que é a internet, o uso de equipamentos eletroeletrônicos que nos garantem uma qualidade maior, por exemplo, aqui nesse momento de ensino-aprendizagem. Não sei se você já parou para pensar, mas tudo que está acontecendo com a pandemia, né, as acelerações de alguns processos, eles acabaram ocorrendo em tempos recordes. A gente está muito aí, né, querendo que as aulas voltem com presencial. Mas veja bem, o salto, né, aquilo que a gente precisou evoluir nesse um ano de pandemia, nunca mais será a mesma coisa. Eu entendo que nós nunca mais voltaremos 100% no presencial. Não, eu não estou falando sobre as aulas da Unemat não voltar mais no presencial. Nós vamos voltar para o presencial. Eu quero crer nisso, eu oro para que em agosto nós já estejamos no presencial, a vacina está aí. Mas mesmo depois que a gente voltar para o presencial, hoje a gente tem compreensão de uma coisa: a tecnologia e as ferramentas que existem, né, dentro dos processos tecnológicos, elas nos proporcionam, elas nos dão condição de nós podermos desenvolver o ensino à distância. Então, você tem aí em mente que a gente vai trabalhar num híbrido, né? Parte a gente vai ter no presencial, talvez 80%, 70% a gente vai estar no presencial, mas de 20% a 30%, né, daquele conteúdo que a gente tinha presencial, ele vai vir aí para o digital. Por quê? Porque é possível. É claro que isso vai exigir de nós um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais, né, de querer, porque é necessário que eu me proponha a estar aqui, a buscar o conhecimento. Então, irá acontecer uma seleção natural aí nos processos, né, de ensino, aonde nós nos propomos a ganhar conhecimento sobre alguma coisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o próprio planejamento e o controle da produção. Então, o controle, ele é efetivamente o processo organizacional. Então, lá em qualidade, a gente vai atuar dentro do modelo de transformação. Se recorda que na disciplina de produção existem as entradas, que são os inputs, e aí nós temos a transformação, a manufaturabilidade, e aí sai um produto ou um serviço. Dentro do modelo de transformação é onde vai existir o controle da qualidade. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E, dentro desse processo de inputs, transformação e outputs, que são os produtos ou serviços já acabados, nós vamos estudar um pouquinho sobre a qualidade total. O que é a qualidade total?
A qualidade total, ela não é só do produto, ela não é só do processo, ela é da cadeia num todo. Desde o fornecedor que fornece a matéria-prima necessária para a produção, o recurso, né, que precisa de agregação de valor, então ele vai ser transformado, ao produto acabado, a entrega final a mim, a você, consumidor final. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a qualidade em todo o processo. Tudo requer qualidade, todas as etapas. E aí a gente vai evoluindo o nosso conteúdo para as questões que envolvem as prevenções ou as recuperações nas falhas de processo. O processo não pode ter falha, principalmente quando vai para a indústria. Todo processo que possui falha, ele é retrabalho. E retrabalho envolve custos altíssimos, porque eu vou ter que pagar mão de obra dobrada para refazer algo que já deveria ter sido feito. Então, assim, vocês que estão no mercado de trabalho, vocês conseguem compreender isso, né? Então, você provavelmente tem lá algumas exigências, algumas metas a cumprir. E provavelmente uma delas é que faça uma única vez e que faça bem feito, né? O Deming, ele vai trabalhar esses conceitos. Nós vamos ver mais adiante, né, a teoria de Deming, que ele tem 14 pontos de qualidade. Você vai ver isso mais adiante. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade nos serviços. A gente precisa distinguir, e é necessário que você tenha essa disrupção, essa visão sistêmica de que o serviço, ele, por mais que seja intangível, ele é mensurável. Então, quando você vai para esse nicho de mercado, que ele efetivamente não transforma um produto físico, ele não agrega valor a um produto físico, ele só comercializa um produto, setor bancário, né? O setor de vendas, é um nicho de mercado que existe um processo de atendimento que ele é perceptível ali a agregação da qualidade. Então, você começa, por exemplo, serviço de internet. Muitos de nós temos horas que queremos estrangular a internet. Não é isso que você quer? Nossa, que internet ruim. Mas a internet, você não a vê, você não a pega, ela é intangível. Mas o atendimento que a operadora te dá, ela te passa a percepção, ela te passa o sentimento de que, olha, é pior do que eu imaginava, porque eu fui mal atendido, eu levei horas para ser atendido. Você toma um chá, né, de cadeira ao telefone para poder conseguir resolver algum problema. Então, esse tipo de atendimento é o setor, né, o nicho de serviços, ele nos passa uma percepção da qualidade do produto. E aí é importante a gente também entender sobre essa qualidade em serviços. Então, a gente vai navegar, né, sobre esses conceitos. É um conteúdo gostoso de se trabalhar, porque é algo extremamente importante nos dias de hoje. Então, tem vários exemplos que a gente pode utilizar aqui e a gente vai poder aí gerar provocações nos mais diversos sentidos do conceito dessa disciplina. Então, eu acho que os conceitos, né, ementados na nossa disciplina são esses, a gente vai navegar em um por um. Claro que a gente não esgota que nenhuma dessas provocações, elas são só iniciais e vai carecer muito de vocês estarem fazendo as leituras conforme os capítulos, conforme o material que eu vou subir. Professor, como que vai funcionar as avaliações e como que vai ser aí a questão da computação das horas-aulas? Como eu disse lá no início, eu estarei subindo as aulas semanalmente. Então, hoje é quarta-feira e essa aula está quebrada, quarta e sexta. Sexta-feira, professor, o senhor vai fazer aula online? Não, nós não vamos ter a aula síncrona. E o que o senhor vai fazer? Eu vou subir conteúdo para vocês, tá? Para que na sexta-feira a gente feche. Provavelmente eu já vou subir amanhã uma aula curta, né? Com duração de 15, 20 minutos, ou uma ou duas aulas, com a finalidade de complementar
aquilo que eu estou subindo com as atividades ou com o PDF que eu estou subindo com o capítulo do livro. Então, semanalmente, a gente vai ter aí a necessidade de cumprir com algum conteúdo. O conteúdo dessa semana que eu estou subindo é o capítulo do livro, certo? Mais um material que eu ainda vou subir sobre qualidade. Essa aula agora que já dá um prospecto, você já consegue compreender sobre o que essa disciplina vai trabalhar. Ela não esgota o conteúdo, mas ela vai pincelar todo o conteúdo. Eu gosto muito daquele conceito de visão sistêmica, que é quando você olha todo e compreende as partes. A partir daí, a gente vai desenvolver algumas atividades, ou semanal ou quinzenal, mas eu estarei subindo conteúdo semanalmente. E a partir daí, eu vou estar ou desenvolvendo uma atividade em questionário, uma atividade que vai exigir de você a leitura de um material, ou a resolução de uma atividade que eu vou encaminhar, certo? Professor, as avaliações serão conforme era no presencial, são 3 notas obrigatórias, e para o fechamento da primeira nota, da segunda e da terceira, eu a divido em várias frações. Aí vai depender muito da evolução da turma de vocês. Então, eu consigo visualizar o acesso de todos vocês, quem já acessou, quem não acessou o conteúdo, como é que está essa questão de acesso de vocês. Eu entendo que nem todo mundo consegue aqui estar presente na aula de hoje, então nós já tivemos aqui 7 alunos com acesso e um aluno só que acessou um arquivo, Ninguém mais abaixou nenhum arquivo. Você não vai conseguir resolver as questões que eu vou subir sem você ler o material, porque quem já teve aula comigo vai conseguir compreender isso. Eu coloco as construções das atividades exatamente sobre aquilo que está dentro do conteúdo. Você pode até achar na internet, mas vai ser difícil porque eu vou colocar especificamente conforme o conteúdo que está lá. Só teve uma aluna que abaixou um arquivo até agora. Os outros já acessaram várias vezes, então essa disciplina está com 11 alunos, é uma quantidade boa de pessoas para a gente trabalhar. Eu acho que a gente consegue trocar mais experiências com essa quantidade e a gente vai poder aí construir um bom mesmo, arcabouço de conceitos, tá? Eu acho que para esse momento é isso. Professor, e como que vai ser suas aulas síncronas? Elas vão ser aulas ou o senhor vai usar de outra forma? Normalmente eu não uso as aulas síncronas para trabalhar conteúdo. Eu uso a aula síncrona mais para esclarecimento de dúvida e aí eu faço uma explanação no todo sobre aquele conteúdo semanal, certo? Então, todas as semanas nós temos aulas síncronas, mas nós só vamos ter uma. A outra vai ser as videoaulas que eu vou estar subindo. E o que vai acontecer? Todas as aulas são minhas, tá, gente? Eu que vou gravar e eu que vou subir essas aulas. É necessário que você acompanhe todos os conteúdos que eu estarei subindo para com que você dê conta de resolver todas essas atividades. Porque na semana que vem, nós vamos na quarta-feira nos reunir. Eu quero usar as aulas para dúvidas. Vou fazer explanação, mas eu quero ouvir vocês. Como é que aconteceu o conteúdo. Então, eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que vão estar aqui, não me preocupe se sua câmera vai estar aberta ou fechada, se o seu áudio vai estar aberto ou fechado. Vai depender de você. Eu vou estar aqui, eu vou estar subindo as aulas e você vai estar aí, tendo aí esse compromisso de acompanhar o conteúdo. É claro que a gente vai passar por um momento de experiência de 3 meses no EAD. Então, as aulas começaram segunda-feira e a gente está aí na primeira semana. A Universidade do Estado nunca passou por essa experiência para os cursos de graduação regular. É a primeira vez que os professores e os alunos da Universidade do Estado de Mato Grosso trabalham 90 dias no EAD.
Nunca isso aconteceu antes. Na verdade, nós nunca tivemos uma pandemia, né? Pelo menos a nossa geração, a minha geração.